Olá, olá, sou Rita Cardona e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ups, Fui Eu. Antes de mais nada, gostava-vos de agradecer muito por todo o carinho, por todas as mensagens de apoio que vocês enviaram no último episódio. Estou mesmo muito feliz. Se antes já estava animada, agora ainda estou mais animada para continuar com este projeto e significa muito para mim que vocês tenham gostado. E bem, vamos começar aqui propriamente o episódio. Ups, fui eu. É um podcast para estudantes universitários, para nós, pessoas que acabámos de completar os 18 anos e estamos a tentar perceber o que é suposto nós fazemos com a nossa vida. Aqui nós vamos falar sobre muita coisa, portanto, sintam-se em casa. Enquanto o professor fala, é a primeira rubrica do podcast e é exatamente isso que o nome diz. Enquanto o professor fala, a minha cabeça vai para tudo o que é canto e é nesta rubrica que nós falamos sobre esses assuntos que eu começo a filosofar no meio das aulas. Hoje trago uma pergunta existencial que é sobre quando é que nós nos tornamos realmente adultos? Eu sei que raio de dúvida foi essa, mas foi uma dúvida que eu achei bastante relevante trazer aqui para o podcast. Esta dúvida surgiu-me quando eu me lembrei de um jantar de 18 anos de uma amiga minha em que ela vira-se para mim e diz: Rita, já tenho 18 anos, já sou adulta. E eu a pensar: tu és adulta aonde? Tu ontem estavas em dúvida se usavas uma blusa cor-de-rosa ou uma blusa vermelha para o primeiro dia de aulas da faculdade. E agora já és adulta? É assim, eu acho um bocadinho estranho pessoas de 18 anos considerarem-se adultas. Porquê? Legalmente, nós até somos adultos, porque é aos 18 anos que nós já somos 100% responsáveis pelas nossas ações. Já podemos celebrar qualquer tipo de negócio jurídico sem que os nossos pais nos representem ou qualquer outra pessoa que estiver responsável por nós. Mas não é pela lei dizer isso que a vida vai acompanhar esse título. Eu gosto de pensar que esta fase em que nós nos encontramos é um género de segunda puberdade. É assim, a puberdade original já é assim meio estranha, porque nós estamos ali meio atordoados, não sabemos o que é que está a acontecer, aparece-nos acne, nós ficamos com picos emocionais que ninguém sabe explicar. Nem nós mesmos sabemos porque é que nós ficamos tristes de um momento para o outro. E o nosso físico muda, os nossos gostos mudam e depois nós queremos ser tratados como adolescentes. No entanto, a gente ainda vai ao parque infantil brincar e vamos ver desenhos animados sem ninguém saber. Portanto, é ali uma mistura entre ser criança e o quase adolescente. E eu acho que nós estamos na mesma situação. A única diferença é que as nossas preocupações evoluíram, sabem? Nós já não estamos preocupados se nos vai nascer uma borbulha na testa ou não. Nós estamos preocupados em saber se nós vamos ter dinheiro suficiente para comprar uma casa no futuro, se o curso que nós escolhemos vai ter uma taxa de empregabilidade grande. E são assim umas dúvidas existenciais que são até completamente normais. E não é à toa que isto aconteça nesta segunda puberdade, ou como eu gosto de dizer, pré-adultez. Porquê? Porque tudo isto acontece devido ao desenvolvimento do córtex pré-frontal. Uau! Ups, fui eu, não é só pitates de vozes que vêm na minha cabeça. Eu hoje trouxe fontes super confiáveis sobre o desenvolvimento do cérebro humano. Enfim, vale dizer que eu não tenho nenhuma formação em ciências, ok? Nem a medicina, portanto, isto que eu vou aqui dizer é de fontes que eu li na internet, de fontes confiáveis, ok? Não temos aqui Wikipédias, portanto, vamos a isso. O córtex pré-frontal é uma parte do cérebro responsável por decisões, planeamento e controle de impulsos. É também uma das últimas regiões do cérebro a amadurecer ao longo do seu desenvolvimento. Por isso é que muitos adolescentes e jovens adultos reagem mais por impulso e emoção do que propriamente por lógica. Durante muito tempo, várias fontes afirmavam que a partir dos 25 anos esta área do cérebro ficava totalmente desenvolvida. No entanto, fontes mais recentes sugerem que não existe um momento exato em que o cérebro fique totalmente pronto. Um estudo da Universidade de Cambridge sugere que esta fase de reorganização cerebral, a que os investigadores chamam de adolescência, pode durar até aos 32 anos em média. Ou seja, o cérebro só estabiliza totalmente a sua estrutura e eficiência das redes neurais mais tarde do que se pensava. O estudo datado de 25 de novembro de 2025 diz que a organização do cérebro na infância vai do nascimento até cerca dos 9 anos de idade. A partir daí, entra na fase da adolescência, que pode durar, em média, até aos 32 anos. Então, resumidamente, o que é que o córtex pré-frontal faz? Ele ajuda a ponderar os riscos,
ajuda a pensar no que é que vem depois, trava os impulsos que a emoção quer que aconteçam e ajuda-nos a decidir se realmente é uma boa ideia vendermos fotos dos pés para ficarmos ricos. Sim, eu já ponderei nessa opção para ter dinheiro mais cedo. Ainda não o fiz por coragem. Lembrando que tudo isto é gradual e que varia de pessoa para pessoa, o que explica muitos comportamentos de certas pessoas que são adultas há muito tempo. Ups, outra vez é uma rúbrica em que nós falamos sobre coisas que ninguém nos avisou que iam acontecer e que ninguém nos explicou como é que era suposto nós agirmos perante certas situações. Hoje trago mais uma pergunta relativamente a porquê é que eu me sinto burra em todas as aulas da universidade? Sim, não é às vezes que isto acontece, é sempre. Pois bem, este semestre eu tive uma cadeira em que o professor perguntava em todas as aulas, sem falta, todas as aulas, novos nomes de pessoas que tecnicamente são conhecidas nas redes sociais e que nós tecnicamente deveríamos saber. Para quem vê o podcast em formato vídeo e para quem me conhece na vida real sabe que eu sou muito expressiva. Eu sou muito expressiva e o que a minha boca não diz, a minha cara fala por si. Então, houve um dia, acho que foi logo a primeira aula, em que o professor perguntou se nós conhecíamos ou não sei quantos. Toda a gente à minha volta, toda a gente à minha volta a dizer: "Ah, sim, eu sei quem é, eu adoro aquela música dele." E depois eu devo ter feito assim uma cara de: "Eu não faço a mínima ideia quem é, eu não sei quantos." E não foi preciso dizer nada porque o professor claramente sabia que eu não sabia. E então ele por acaso olha para mim: "A menina não sabe quem é, eu não sei quantos." E eu: "Não." E ele: "É um cantor que esteve no Big Brother e que fez isto, isto e isto." E eu: sei quem é." Vocês acham que eu sabia quem é? Claro que eu não sabia quem é. Eu nunca ouvi o nome de não sei quantos, nem a pesquisar, e eu sabia quem era. E então, isto aconteceu todas as aulas. Todas as aulas ele perguntava o nome de uma pessoa nova, se nós sabíamos quem era, e toda a gente à minha volta dizia: "Sim, eu sei quem é." E eu, para não repetir o erro da última vez, eu também comecei a dizer que sim. Sim, eu sei quem é. Tanto que houve uma altura que o professor foi um a um a perguntar qual é que era a nossa música favorita daquela pessoa. Tive sorte que não fui a primeira pessoa que ele perguntou, graças a Deus. E então o professor foi um a um, então, a menina gosta de que música? Eu gosto da música do Alibaba. E depois perguntou a mim, e eu, eu também gosto muito dessa música. Eu adoro aquela parte em que eles começam a dançar e a cantar assim no videoclipe. Eu adoro mesmo essa parte. Aquele falsete que ele faz é incrível. Eu não sabia a música. Nunca ouvi aquela música, não fazia a mínima ideia do que é que eu estava a falar, eu só estava para ali inventar palha. Portanto, parecendo ou não, eu sentia-me um bocadinho atrás, sentia-me um bocadinho inculta, sabem? Sentia-me assim um bocadinho burra por não saber toda a gente que o professor perguntava. Mas houve uma altura que eu tive coragem de perguntar a uma colega minha se ela realmente sabia de quem é que eram aquelas pessoas que o professor falava tanto. E ela vira-se para mim e diz: "Não, mas eu só digo que sim, que toda a gente à minha volta parece saber." Pois, eu sei. O problema disto tudo, na minha opinião, é sinceramente a comparação. Nós sentimos que estamos a ficar para trás, sentimos que não estamos no sítio certo, quando nós estamos ali com o propósito de aprender. E não tem mal, nós não sabemos do que é que o professor está a falar. Aliás, ninguém no secundário te preparou para aquele momento. Tu estás ali para aprender. Há uma diferença entre sentir-me burra e ser burra. O facto de sentir-me burra na universidade significa que eu estou a aprender uma coisa nova, significa que eu estou fora da minha zona de conforto e que o meu cérebro está a trabalhar. Quem não se sente burro normalmente é porque não está a aprender nada. Ou seja, se eu não me sentisse burra, aí sim é que era preocupante. Respondendo à minha pergunta, talvez não seja burrice, talvez seja o facto de estarmos desconfortáveis a crescer ou a aprender coisas novas. E se toda a gente parece perceber tudo, é porque eles aprenderam a disfarçar aquilo muito bem. Café Derramado é a última rúbrica deste episódio e é nesta rúbrica em que eu leio histórias que vocês me enviam de forma anónima. Se vocês quiserem enviar a vossa história, vai estar aqui em baixo o link na descrição. E é nesta rúbrica que vocês me contam histórias sobre a vossa vida, sejam elas caóticas, divertidas ou até mesmo depressivas, e eu dou a minha humilde opinião enquanto estudante universitária e jovem adulta. Hoje trago um flat white, uau, British. O meu inglês é incrível, uau. Ah, eu acho que a única diferença é que este é pequenino e pelo que parece é mais intenso de um com latte. Se é, não sei, vamos experimentar.
Isto leva café e leite, sem lactose. Portanto, tchim-tchim. Sim, este sabe mais a café do que propriamente o outro. É bom, é quentinho, e hoje é uma versão mais pequenininha de cafeína. Vamos ler a história de hoje. Ultimamente, tenho-me sentido um pouco perdida em relação à minha escolha de curso. Sinto que muitas vezes não escolhi o curso certo e sinto muito receio em falhar nas frequências e exames. É completamente normal nós estarmos em dúvida se a escolha que nós tomamos foi realmente a certa e se nós realmente gostamos daquele curso, e é daquelas coisas que ninguém vai saber responder. Nós só vamos saber a resposta quando nós estivermos naquela situação. Eu, antes de escolher o curso que queria, lembro-me de ter 100% a certeza de que aquela era aquela profissão que eu queria exercer. Aliás, eu tive com essa ideia durante uns 3, 4 anos, mas em vez de escolher uma licenciatura que fosse só estudar essa área, eu decidi escolher uma licenciatura um bocadinho mais abrangente. Ou seja, que tivesse a área que eu queria e que me abrisse outras portas, não só aquela profissão em específico. Porquê? Porque eu poderia mudar de opinião, eu poderia perceber que não era bem aquilo que eu queria, ou simplesmente não conseguir emprego naquela área. E esse é um dos maiores medos dos universitários. Entretanto, eu já mudei umas 3 vezes de ideias da profissão que eu quero exercer no futuro, e isso é completamente normal. É assim que nós percebemos aquilo que nós realmente gostamos, ou simplesmente estamos a conhecer outras áreas, e sinceramente o mais importante é que estamos a conhecer-nos a nós mesmos. Nós estamos a perceber quem nós realmente somos. E é por isso que eu acho que nós não deveríamos ter receio dessa questão. Continuando, tenho medo de desistir e de me arrepender, mas também tenho medo de continuar e não saber fazer o resto do curso. Não sei se me vejo a exercer esta profissão ou se apenas gostava dessa ideia. Imagina, faz o que quiseres com o que eu te vou dizer agora, mas eu não desistia logo do curso. É assim, o primeiro ano é sempre um misto de emoções. Parece que as cadeiras foram mesmo escolhidas a dedo para serem aquelas mais chatas. Portanto, se for o teu primeiro ano, eu não desistia logo do curso. É assim, também tens de ver se esse curso te vai abrir outras portas para além da profissão que te fez escolher essa licenciatura. Independentemente da tua resposta, eu acho que a melhor coisa que nós temos a fazer quando nós estamos sempre em dúvida é fazer um estágio. Fazer um estágio com profissionais dessa área para tu veres se realmente é isso que tu queres e se é realmente isso com que te identificas. E sinceramente, não perdes nada. Não estás a perder tempo, só estás a ganhar conhecimento e estás a ganhar alguma coisa para colocar no currículo. E se não gostares, exploras os teus hobbies. Pelo menos foi isso que eu fiz. Eu escolhi a licenciatura em que estou porque eu tinha hobbies que eram relacionados com essa área. E são hobbies de que eu gosto e que me preenchem enquanto pessoa. Eu hoje estou muito filosófica, estão a ver? Eu estou a gostar dos meus conselhos. Um brinde a isso. Bem, continuando. O facto da faculdade ser privada deixa-me mais nervosa, devido ao elevado valor que os meus pais pagam por mês e também devido ao quanto teria de pagar por recursos e para repetir uma cadeira. Eu acredito que se nós dermos o nosso melhor, nós vamos estar sempre de consciência tranquila. Independentemente da situação, estuda, pesquisa, tira dúvidas com os professores, e se o teu melhor naquele exame for um valor, não tem mal, porque tu sabes que tu deste o teu melhor e não ficaste com aquela sensação de eu poderia ter feito de forma diferente. Independentemente de ser privado ou não, não tenhas vergonha de arranjar um explicador. Se tu não conseguires arranjar um explicador, estuda com os teus colegas, porque pode haver alguém que perceba mais de uma certa parte do que os outros e vice-versa. E assim vocês estão a estudar, vocês ajudam-se mutuamente. Nós não deveríamos ter medo nem ter vergonha de pedir ajuda. Aliás, as pessoas mais corajosas são aquelas que percebem e reconhecem que precisam de um empurrãozito. Ou seja, independentemente da situação, com ajuda ou não, dá sempre o teu melhor. Se tu deres o teu melhor, vais estar sempre de consciência tranquila, acredita em mim. Acabando aqui a história. Algo que me deixa mais tranquila é perceber que muitos universitários passam e sentem o mesmo que eu. E que, no fundo, nunca estarei sozinha nesta situação. O facto de nós sabermos que nós não estamos sozinhos é muito gratificante e, sinceramente, relaxa-nos. Nós sabemos que há pessoas a passar exatamente o mesmo que nós. É completamente normal nós termos receio de falhar, é completamente normal nós termos medo de ir a recurso,
mas infelizmente ou não, isso é daquelas coisas que a universidade traz consigo e que nós vamos ter de passar por isso. E sinceramente, ao meu ver, é isso que nos faz crescer enquanto alunos e enquanto futuros profissionais. E este foi o episódio de hoje, espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Novamente, muito obrigada por todo o carinho que vocês enviaram desde o último episódio. Se vocês quiserem partilhar a vossa história, vai estar aqui em baixo o link na descrição. Se vocês quiserem que eu traga algum assunto aqui para o podcast, digam-me, enviem uma mensagem no Instagram ou até mesmo aqui nos comentários. Não se esqueçam de partilhar o podcast com alguém que vocês acham que se possa identificar com este tipo de conteúdo. E é isso. Um beijinho e até ao próximo episódio.